No coração de uma Babilônia esplendorosa e corrompida, onde os homens adoravam poder e glória humana, um jovem hebreu chamado Daniel decidiu permanecer fiel a um Deus invisível. A história de Daniel não começa no milagre da cova dos leões, mas na decisão silenciosa de um coração que não se contaminaria. Quando foi levado cativo de Jerusalém, tudo o que ele conhecia havia sido destruído: o templo, sua terra, sua liberdade. Mas o que os babilônios não sabiam é que não se pode escravizar uma alma firmada em Deus. Daniel e seus amigos foram levados ao palácio do rei Nabucodonosor, escolhidos para servir no palácio real, alimentados com o melhor da mesa do rei. Mas o texto em Daniel 1:8 diz: "E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei." Essa decisão simples foi o início de uma história que mudaria impérios. Ele não precisou gritar sua fé, apenas viver de acordo com ela. Curta este vídeo se você acredita que as maiores vitórias começam nas pequenas decisões que fazemos no secreto. Daniel nos ensina que o verdadeiro poder não está em dominar, mas em permanecer fiel. Mesmo em terra estranha, ele manteve sua identidade, recusando-se a trocar princípios por privilégios. Quando se recusa a comer da mesa do rei, não é apenas sobre comida, é sobre propósito. Ele sabia que quem se alimenta da mesa do mundo perde o apetite pelas coisas do céu. Por isso, escolheu ser diferente, mesmo que isso custasse sua posição. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus honra quem se mantém fiel, mesmo quando é mais fácil ceder. O segredo de Daniel era simples. Ele sabia em quem cria. O mundo tenta moldar quem serve a Deus, mas Daniel permaneceu inabalável. Ele estudou a cultura babilônica, aprendeu sua língua e serviu no governo, mas jamais deixou que isso apagasse sua fé. Ele era sábio entre os sábios, mas sua sabedoria vinha do alto. Quando o rei teve um sonho que ninguém pôde interpretar, foi Daniel quem orou, buscou a Deus e recebeu a revelação. Em Daniel 2:28 ele declarou: "Há um Deus no céu que revela os mistérios." Essa frase ecoou no palácio como um trovão espiritual. Um jovem cativo se tornou a voz de Deus entre os reis da terra. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda revela segredos àqueles que o buscam em oração. O mais impressionante é que Daniel não pediu glória para si. Quando o rei o exaltou, ele deu toda a honra ao Senhor. Isso mostra que a humildade é o idioma do céu. O poder de Daniel não estava no cargo, mas na comunhão. Enquanto os outros se curvavam ao ouro, ele se dobrava diante do Deus vivo. E por causa disso, Deus o honrou em todas as gerações. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus eleva quem escolhe permanecer de joelhos. O segredo da força de Daniel estava em sua rotina invisível. Ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias, sem medo e sem vergonha. Quando a lei proibiu a oração, ele não negociou sua devoção. Ele abriu as janelas, olhou para Jerusalém e orou, como sempre fazia. Ele sabia que obedecer a Deus era mais importante do que agradar aos homens, e por isso foi lançado na cova dos leões. Mas o que o mundo via como derrota, Deus via como cenário para um milagre. Curta este vídeo se você acredita que Deus transforma ameaças em testemunhos. Naquela cova escura cercado por leões famintos, Daniel não gritou, não discutiu, não se defendeu. Ele apenas confiou. A fé verdadeira é silenciosa, mas poderosa. Enquanto os leões rugiam, Deus enviava seu anjo para fechar suas bocas. Em Daniel 6:22 ele declarou: "O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." Aquela noite que parecia ser o fim, se tornou a maior prova do poder de Deus. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus ainda fecha a boca dos leões que se levantam contra os fiéis. O mais extraordinário é que Daniel não foi salvo por acaso, mas por convicção. Ele sabia que o Deus que o livrava no secreto também o sustentaria em público. Ele não viveu para escapar da dor, mas para cumprir um propósito. Sua vida foi marcada por milagres, mas também por disciplina, caráter e oração. Daniel não se curvava diante dos reis, mas também não os desrespeitava. Ele sabia que o temor a Deus e a sabedoria humana podiam caminhar juntos.
Curta este vídeo se você acredita que a fé e a sabedoria são as chaves para vencer neste mundo. Daniel sobreviveu a impérios, a decretos, a invejas e traições, e permaneceu relevante até o fim da vida. Quando todos o esqueciam, Deus o lembrava. Quando o poder dos homens mudava, o poder de Deus permanecia. Isso nos ensina que quem é fiel ao céu nunca perde valor na terra. Inscreva-se no canal se você acredita que a fidelidade é o segredo da verdadeira prosperidade. O que ninguém te conta sobre Daniel é que sua vida foi muito mais do que um milagre na cova. Foi um testemunho de constância. Ele provou que a fé não é um ato isolado, é um estilo de vida. O mesmo homem que enfrentou leões também enfrentou tentações, política, injustiça e solidão, e venceu todas, não por força, mas por fidelidade. Curta este vídeo se você acredita que Deus honra quem permanece firme até o fim. E lembre-se, a história de Daniel não é sobre o poder dos leões, é sobre o poder de um Deus que protege os seus. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de que a fidelidade ainda é o maior milagre que existe. No segundo momento da história de Daniel, o cenário muda, mas a fé permanece a mesma. Agora ele serve sob o governo de Dário, um novo rei, com novas leis, novos conselheiros e novas armadilhas. Mesmo assim, Daniel continua sendo o homem de espírito excelente, aquele em quem não se achava falha. Daniel 6:3 diz que Daniel se distinguiu dos presidentes e dos príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Isso não era sobre talento humano, mas sobre presença divina. Ele era diferente porque carregava o favor de Deus, e o favor incomoda quem vive de aparências. Seus colegas, tomados de inveja, procuraram algo para acusá-lo, mas nada encontraram, exceto sua fidelidade a Deus. A armadilha que o mundo arma contra o justo, Deus transforma em plataforma de glória. Curta este vídeo se você acredita que o Espírito de Deus te faz se destacar mesmo quando o ambiente é hostil. Quando Daniel foi acusado por orar, ele não escondeu sua fé, mas também não fez espetáculo. Ele apenas abriu suas janelas, ajoelhou-se e orou, como sempre fazia. Isso nos ensina que a verdadeira fé é consistente. Ela não muda conforme as circunstâncias. Orar era mais importante do que preservar sua posição. E foi essa constância que fez Deus se manifestar de forma sobrenatural. Daniel não precisava se defender, porque o céu já estava preparado para agir em seu favor. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus luta por aqueles que o buscam em oração. A cena da cova dos leões é o ponto em que o impossível se curva diante do poder de Deus. Quando o rei Dário percebe que havia sido manipulado, passa a noite sem dormir, aflito pelo servo de Deus que havia sido condenado. Ao amanhecer, corre até a cova e grita: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem continuamente serves, pôde livrar-te dos leões? E então, do meio da escuridão, uma voz responde: O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano. Daniel 6:22. O milagre não foi apenas Daniel sobreviver. Foi o próprio rei reconhecer que o Deus dele era real. Curta este vídeo se você acredita que o teu testemunho pode levar reis a se dobrarem diante de Deus. O mais impressionante é que Daniel não se exaltou após o livramento. Ele não usou o milagre como autopromoção. Ele saiu da cova com a mesma humildade com que entrou. O poder dele não estava na posição, mas na devoção. E é exatamente isso que faz Deus o usar repetidas vezes. Um coração que não busca glória, mas obediência. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus continua usando os humildes para envergonhar os poderosos. Depois da cova, a fé de Daniel se torna ainda mais visível, e sua influência cresce. Dário publica um decreto declarando que todos devem temer o Deus de Daniel, dizendo: porque ele é o Deus vivo e permanece para sempre. Daniel 6:26. Isso mostra que uma vida fiel pode mudar decretos e transformar impérios. Daniel não pregou com palavras, pregou com exemplo. Ele não discutiu sobre fé, ele viveu a fé. E é isso que o torna atemporal. Curta este vídeo se você acredita que viver com integridade é a maior pregação que existe. Mesmo após tantos milagres, Daniel não se acomodou.
Ele continuou orando, jejuando e buscando revelações. No capítulo 9, vemos um homem de idade avançada, ainda clamando pela restauração do seu povo. Enquanto muitos já haviam desistido, ele permanecia intercedendo. Deus, então, envia o anjo Gabriel para lhe trazer uma das revelações mais profundas de toda a Escritura, a profecia das 70 semanas, um vislumbre do futuro de Israel e do Messias que viria. Daniel provou que o relacionamento com Deus é progressivo. Quanto mais o buscamos, mais ele revela. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus revela segredos aos que o buscam com sinceridade. A oração de Daniel nos mostra um coração quebrantado. Ele não culpa os outros, não se coloca acima do povo. Ele ora dizendo: pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente. Essa é a essência da verdadeira intercessão, carregar nos ombros a dor dos outros. Daniel se torna a voz de um povo inteiro diante de Deus. Ele entende que a libertação começa no arrependimento e que a oração sincera move o céu. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda responde às orações de corações humildes. Outro detalhe poderoso é que Daniel nunca viu o cumprimento de todas as promessas que Deus revelou, mas isso não o fez duvidar. Ele sabia que sua missão era plantar fé, mesmo sem colher o fruto. Isso nos ensina que servir a Deus não é sobre resultados imediatos, é sobre fidelidade eterna. Ele confiava em Deus, mesmo sem entender os tempos. Inscreva-se no canal se você acredita que a tua obediência hoje está preparando milagres para gerações futuras. Daniel viveu o suficiente para ver reis surgirem e caírem, mas Deus permaneceu o mesmo. Ele viu impérios ruírem, mas nunca viu o poder de Deus falhar. Essa constância é o que o torna um exemplo tão poderoso. Em um mundo onde tudo muda, Daniel permaneceu firme. Ele é a prova viva de que quem confia em Deus nunca é abalado. Curta este vídeo se você acredita que a fidelidade ainda é o segredo da permanência. E o que ninguém te conta é que o verdadeiro milagre na vida de Daniel não foi a cova, nem os sonhos, mas a sua constância. Ele nunca precisou de palco, porque o próprio céu o via. Daniel não foi salvo por acaso, foi preservado por propósito. Ele nos ensina que a fidelidade no pequeno é o caminho para o extraordinário. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar. Deus ainda honra quem permanece fiel, mesmo quando ninguém está vendo. O terceiro momento da história de Daniel revela algo que muitos ignoram. O homem que sobreviveu à cova dos leões também foi o mensageiro de algumas das maiores revelações proféticas da Bíblia. Daniel não era apenas um sobrevivente, era um profeta escolhido para enxergar o invisível. No capítulo 7, ele recebe visões de bestas e reinos, imagens simbólicas que descrevem o curso da história humana até o fim dos tempos. O mesmo homem que enfrentou leões agora enfrenta visões que o fazem tremer. Ele escreve: o meu espírito foi perturbado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me espantaram. Daniel 7,15. Essa passagem mostra que até os mais fortes têm momentos de temor, mas também que Deus escolhe corações sensíveis para revelar grandes segredos. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda fala com aqueles que o buscam com sinceridade. Daniel via o que ninguém mais via, mas não se exaltava por isso. Ele não buscava revelações para impressionar, mas para compreender o plano de Deus. Suas visões não o afastaram do serviço diário. Ele continuava servindo com excelência no governo e orando com humildade no secreto. Essa combinação entre espiritualidade e responsabilidade é rara e poderosa. Ele provou que é possível ser profundamente espiritual e altamente eficaz no mundo. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus ainda levanta pessoas sábias e espirituais para influenciar esta geração. Nas visões de Daniel, Deus revela a queda de impérios, o surgimento de reis e até a vinda do Messias. Tudo isso mostrado com símbolos de animais e reinos que representavam o curso da humanidade. Mas, apesar de toda a grandiosidade da revelação, o foco sempre foi o mesmo. Deus continua soberano sobre tudo. Daniel viu impérios poderosos desaparecerem, mas viu também que o reino de Deus seria eterno. Em Daniel 7,14 está escrito: o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Essa é a mensagem que sustenta a fé.
Tudo o que é humano cai, mas o que vem de Deus permanece. Curta este vídeo se você acredita que o reino de Deus nunca será abalado. Essas visões também mostram que Daniel não era apenas um espectador, mas um intercessor. Ele não se limitava a ver o futuro, ele orava por ele. Ele entendia que profecia sem oração é apenas informação, mas profecia com intercessão é transformação. Enquanto muitos se interessavam apenas pelos símbolos, Daniel se prostrava pedindo entendimento. E Deus respondia, não porque ele era sábio, mas porque era íntimo. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus revela segredos a quem busca com coração puro. Em uma das visões mais profundas, Daniel vê um ser celestial de aparência indescritível, um homem vestido de linho, com rosto como relâmpago e olhos como tochas de fogo. Diante dessa visão, Daniel cai com o rosto em terra, sem forças. Mas o anjo o toca e diz, não temas, homem muito amado. Daniel 10:19. Essa frase resume toda a jornada espiritual de Daniel. Ele era amado por Deus. Mesmo em meio à guerra espiritual, à solidão e à velhice, Daniel continuava sendo alvo do amor divino. Curta este vídeo se você acredita que Deus te chama de muito amado, mesmo nos dias difíceis. A experiência de Daniel mostra que por trás das provações visíveis, há uma batalha invisível acontecendo. O anjo revela que suas orações foram ouvidas desde o primeiro dia, mas que houve resistência espiritual. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Daniel 10:13. Isso significa que há respostas que estão a caminho, mas enfrentam resistência. Deus não se atrasou. Ele está batalhando por você. Inscreva-se no canal se você acredita que há batalhas sendo vencidas no invisível enquanto você ora. Daniel nos ensina que oração é guerra. Ele orava sem ver, mas o céu se movia. Cada clamor seu era um golpe contra as trevas. Mesmo sem enxergar a vitória, ele persistia. E essa persistência é o que o tornava vitorioso. Ele nunca desistiu, mesmo quando o silêncio de Deus parecia longo demais. Isso nos mostra que a fé não é ausência de dúvida, mas constância em meio à dúvida. Curta este vídeo se você acredita que a oração fiel muda destinos. O interessante é que Daniel nunca se aposentou espiritualmente. Mesmo idoso, continuava sendo usado por Deus. Ele estava exilado, longe da pátria, mas nunca distante do propósito. Deus não o libertou da Babilônia, mas o usou dentro dela. Isso mostra que não importa onde você esteja, Deus pode te usar ali mesmo. O lugar da tua dor pode ser o altar do teu chamado. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus pode transformar o teu cativeiro em ministério. Daniel também é um lembrete de que a verdadeira sabedoria é fruto da intimidade com Deus. Ele não se deixava guiar por política, medo ou orgulho. Seu discernimento vinha da presença. Quando o mundo corria para entender o futuro, ele se ajoelhava para ouvir o presente de Deus. Essa é a sabedoria que o mundo não entende, a que vem da comunhão. Curta este vídeo se você acredita que a sabedoria divina ainda guia os que andam com Deus. Por fim, Daniel nos ensina que ser fiel não é sobre resistir um dia, mas sobre resistir a vida inteira. Ele serviu sob reis diferentes, em sistemas injustos, mas nunca perdeu sua essência. Morreu longe da sua terra, mas perto de Deus. Sua vida é um lembrete de que a fidelidade é o maior legado. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar. A constância em Deus é a chave que muda destinos, e o mesmo Deus de Daniel ainda reina hoje. Daniel se torna um símbolo daquilo que Deus faz quando alguém escolhe permanecer fiel em meio a um mundo corrompido. O que muitos não percebem é que sua história não é apenas sobre sobrevivência, mas sobre domínio espiritual. Daniel foi colocado em posição de autoridade em terras estrangeiras, e mesmo sendo cativo, nunca foi prisioneiro em espírito. Ele vivia em uma sociedade idólatra, mas carregava dentro de si o reino de Deus. Isso mostra que a verdadeira liberdade não depende do lugar onde você está, mas de quem habita dentro de você. Ele provou que é possível servir a Deus dentro de um sistema que o rejeita. Curta este vídeo se você acredita que Deus pode te fazer prosperar, mesmo em um ambiente contrário.
O segredo da força de Daniel era sua intimidade com o Altíssimo. Ele não apenas orava, ele vivia em comunhão. Em seus dias, havia leis humanas que tentavam silenciar a voz dos fiéis. Mas Daniel nunca se calou. Ele sabia que falar com Deus era mais importante do que ser aceito pelos homens. Quando abriu suas janelas em direção a Jerusalém, ele estava declarando: "Eu ainda pertenço a Deus, mesmo em terra estranha." Sua fé não era discreta, era pública. E é por isso que Deus o exaltou. Inscreva-se no canal se você acredita que quem permanece fiel em secreto será honrado em público. Daniel se destacou porque o Espírito de Deus habitava nele. Os reis o chamavam para interpretar sonhos e decifrar mistérios que ninguém mais podia compreender. Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra, se curvou diante das revelações do Deus de Daniel. Isso mostra que a sabedoria divina transcende toda a inteligência humana. Em Daniel 2:47, o rei declarou: "Certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis." Esse reconhecimento não veio de uma pregação, mas de um testemunho. Daniel não precisou defender sua fé, porque o poder de Deus falava por ele. Curta este vídeo se você acredita que Deus vai manifestar o poder dele através da tua vida, sem que você precise provar nada a ninguém. Mesmo em meio ao sucesso, Daniel nunca se afastou da humildade. Ele nunca se deixou embriagar pelo poder. Enquanto o mundo via um sábio, Deus via um servo. Ele não permitiu que o palácio o fizesse esquecer o altar. Essa é a diferença entre quem é sustentado pelo mundo e quem é sustentado por Deus. Daniel podia estar cercado de ouro, mas o que brilhava nele era a presença divina. Inscreva-se no canal se você acredita que o maior tesouro é carregar a presença de Deus. Daniel também enfrentou traições e conspirações. Homens invejosos se uniram contra ele, não por causa de suas falhas, mas por causa de sua integridade. E é exatamente assim. A luz incomoda as trevas. A excelência irrita os medíocres. Mas Daniel nunca revidou, nunca se defendeu. Ele apenas continuou orando. E Deus o defendeu de forma sobrenatural. A fidelidade é a melhor resposta às acusações. Curta este vídeo se você acredita que Deus luta por quem escolhe ficar em silêncio e confiar. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele não gritou, não questionou, não tentou fugir. Ele apenas confiou. Aquela noite, que parecia ser o fim, se tornou o palco do milagre. Os leões estavam ali, mas o medo não. O perigo era real, mas a presença de Deus era maior. No silêncio da cova, Deus provou que a fidelidade humana move o céu. No amanhecer, o rei correu até o local e gritou: "Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus pôde livrar-te?" E ele respondeu: "O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." Daniel 6:22. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus ainda envia anjos para proteger os que confiam nele. O milagre na cova mudou o rei, mudou o decreto e mudou a história. O mesmo homem que foi condenado por orar agora se torna a causa de um decreto que obriga toda a nação a reverenciar o Deus de Israel. Essa é a força do testemunho. Um ato de fé é capaz de transformar uma geração. Quando o mundo te coloca em uma cova, é porque Deus quer revelar sua glória diante de todos. Curta este vídeo se você acredita que Deus vai usar a tua prova para mostrar o poder dele. Daniel não saiu da cova com medo, mas com mais fé. Ele não carregava o trauma, carregava o testemunho. A cova não o feriu, o fortaleceu. Deus o elevou a uma posição ainda maior, e ele continuou servindo com humildade. Isso nos ensina que os momentos mais sombrios da vida podem se tornar o solo onde Deus planta a nossa próxima vitória. Inscreva-se no canal se você acredita que a tua dor de hoje será o testemunho de amanhã. Mas o que torna Daniel tão inspirador é que ele nunca buscou reconhecimento. Tudo o que fazia, fazia por amor a Deus. Ele servia mesmo quando ninguém via, orava mesmo quando ninguém ouvia, acreditava mesmo quando ninguém mais acreditava. E é por isso que o céu o chamava de homem muito amado. Essa é a recompensa de quem serve de todo o coração. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda honra os corações sinceros.
Daniel não apenas sobreviveu, ele viveu de forma que sua fé moldou a história. O homem que entrou na Babilônia como cativo saiu como um símbolo eterno de fidelidade. E essa é a mensagem que ecoa até hoje. Quando o mundo tenta te prender, Deus te posiciona. Quando o sistema quer te calar, Deus te exalta. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a fidelidade a Deus sempre abre portas que o homem jamais poderá fechar. Daniel nos mostra que o segredo para permanecer de pé em meio a um mundo corrompido é ter raízes espirituais mais profundas do que as pressões ao redor. Ele viveu entre reis, mas nunca deixou que a glória do trono corrompesse seu coração. Enquanto todos buscavam poder, ele buscava presença. Seu sucesso não era fruto de sorte, mas de obediência constante. Ele sabia que o verdadeiro poder não está em dominar impérios, mas em obedecer ao Deus que governa todos eles. Essa consciência o manteve inabalável mesmo quando tudo ao seu redor mudava. Curta este vídeo se você acredita que quem é firmado em Deus nunca é derrubado pelas circunstâncias. Daniel é o retrato de alguém que entende o propósito antes da recompensa. Ele não servia a Deus por conveniência, mas por convicção. Quando Deus não falava, ele ainda o adorava. Quando Deus parecia distante, ele ainda o buscava. Essa fé madura é o que diferencia o fiel do religioso. Muitos servem a Deus enquanto tudo vai bem, mas Daniel o servia mesmo quando o silêncio parecia ser a única resposta. Em Daniel 10:12, o anjo lhe diz: Desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Isso nos lembra que Deus ouve cada oração, mesmo quando a resposta parece demorar. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus está ouvindo a tua oração neste exato momento. Daniel também representa o equilíbrio entre sabedoria e espiritualidade. Ele sabia dialogar com reis sem perder o temor de Deus. Essa habilidade não veio de estudos, mas de discernimento espiritual. Em um tempo em que todos buscavam entender o futuro através de magos e adivinhos, Daniel recebia revelações diretamente do céu. Ele não falava porque sabia, falava porque Deus mostrava. Essa é a diferença entre conhecimento humano e sabedoria divina. O primeiro vem da mente, o segundo nasce da comunhão. Curta este vídeo se você acredita que a sabedoria de Deus ainda guia os que o buscam em espírito e em verdade. Mesmo com toda a autoridade que tinha, Daniel nunca esqueceu que era apenas um servo. Ele orava em favor do seu povo, intercedia por Israel, chorava pelos pecados da nação. Ele carregava um coração sacerdotal em um corpo político. Essa combinação rara o tornava irresistível ao céu. O intercessor é aquele que carrega fardos que não são seus, e Daniel fazia isso com amor. Quando lemos sua oração em Daniel 9, percebemos que ele não acusa, ele se inclui. Ele diz: pecamos, cometemos iniquidade. Ele entende que a restauração de um povo começa com a confissão de quem ora. Inscreva-se no canal se você acredita que a intercessão ainda tem poder para mudar histórias. A fidelidade de Daniel foi testada em muitos níveis: política, espiritual, emocional. Ele enfrentou inveja, solidão, ameaças e até decretos de morte. Mas nenhuma dessas coisas o fez negar a sua fé. Isso prova que o propósito é mais forte que o medo. Daniel não servia a Deus apenas por proteção, mas por amor. Quando o rei ameaçou quem orasse, ele não pensou duas vezes. Abriu as janelas e orou. Esse gesto simples mudou o curso da história. Curta este vídeo se você acredita que a tua fidelidade em tempos difíceis é o maior testemunho que Deus pode usar. O testemunho de Daniel nos mostra que a fidelidade não livra da fornalha ou da cova, mas garante a presença de Deus dentro delas. O mesmo Deus que fechou a boca dos leões é o mesmo que ainda fecha a boca das injustiças, das calúnias e das mentiras que se levantam contra os seus filhos. Daniel não precisou se justificar. Deus fez isso por ele. Essa é a força da fé genuína. Ela não se defende, ela confia. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus vai te justificar em silêncio, no tempo certo. O legado de Daniel ultrapassa o seu tempo. Ele viveu em uma época de idolatria e paganismo,
mas sua vida se tornou um farol de fé para as gerações. Sua obediência mudou o decreto de reis e influenciou impérios. Isso prova que Deus usa um homem fiel para transformar nações inteiras. Ele foi cativo em terra estrangeira, mas seu espírito nunca foi cativo. Ele vivia na Babilônia, mas a Babilônia nunca viveu nele. Curta este vídeo se você acredita que é possível viver no mundo sem se contaminar com ele. O relacionamento entre Daniel e Deus não era movido por emoção, mas por constância. Ele orava mesmo quando cansado, servia mesmo quando esquecido e confiava mesmo quando não entendia. Essa constância é o que o fez prosperar onde outros caíram. Muitos oram para sair da cova, mas Daniel orava para continuar fiel dentro dela. Isso é fé madura. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus está te ensinando a permanecer firme, mesmo em meio à tempestade. O segredo do sucesso espiritual de Daniel é que ele nunca perdeu a sua postura. Ele serviu a 4 reis diferentes, sobreviveu a conspirações e mudanças de governo, mas sua essência nunca mudou. Isso mostra que o caráter de um homem de Deus não é moldado pelas estações, mas pela presença. Daniel não era fiel por conveniência, era fiel por natureza. Curta este vídeo se você acredita que a fidelidade é mais forte que as circunstâncias. Por fim, Daniel nos ensina que a grandeza espiritual não se mede por quantos milagres alguém viveu, mas por quanto permaneceu fiel ao longo da vida. Ele não foi um herói momentâneo, foi um servo constante. Sua história não é sobre sobreviver à cova, mas sobre permanecer puro em meio à corrupção. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus continua honrando quem decide ser fiel todos os dias, mesmo quando ninguém está olhando. Daniel é o retrato da fidelidade inabalável. Ele não precisava que as coisas dessem certo para acreditar em Deus. Ele acreditava porque sabia que o Senhor era digno de confiança, mesmo quando nada fazia sentido. O mundo em que ele vivia era cheio de falsos deuses, promessas vazias e poder humano. Mas Daniel tinha uma certeza que o sustentava. O Deus de Israel era o único Deus vivo. Por isso, enquanto todos se curvavam à estátua de Nabucodonosor, ele permaneceu de pé em espírito. Essa atitude o separou de todos e o colocou no caminho dos milagres. A coragem dele não nasceu da ausência do medo, mas da presença da fé. Curta este vídeo se você acredita que a fé é o antídoto para o medo. A Babilônia representava o mundo em sua forma mais sedutora: luxo, poder e prazer. Mas Daniel nunca se deixou dominar por nada disso. Ele viveu entre os poderosos, mas nunca se tornou um deles em essência. Ele não precisava da aprovação dos homens porque tinha a aprovação de Deus. E isso é algo que o mundo nunca pode tirar. Em Daniel 1:9, lemos que Deus concedeu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Isso mostra que quem escolhe a fidelidade recebe o favor do céu, mesmo em meio à opressão. Inscreva-se no canal se você acredita que o favor de Deus ainda abre portas onde o mundo quer fechá-las. Quando Daniel interpretou o sonho do rei pela primeira vez, ele não apenas revelou o mistério, ele revelou o próprio caráter de Deus. Nabucodonosor viu uma estátua enorme e brilhante, símbolo do orgulho humano, mas Daniel lhe mostrou que todos os impérios cairiam e que o reino de Deus seria o único eterno. Daniel 2:44 declara: "Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído." Esse foi o anúncio profético de que nenhum trono humano pode competir com o trono celestial. Curta este vídeo se você acredita que o reino de Deus é maior que qualquer poder terreno. Daniel também foi um homem de disciplina espiritual. Ele não se guiava pelas emoções do momento, mas pela constância do propósito. Orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso lhe custaria a vida. Ele sabia que a oração é a respiração da fé. Sem ela, o espírito morre. E essa constância é o que o mantinha calmo diante das crises. Enquanto o rei perdia o sono com os problemas, Daniel dormia em paz, porque sabia quem estava no controle. Inscreva-se no canal se você acredita que a oração é o segredo da força interior.
O relacionamento de Daniel com Deus era tão profundo que ele não buscava apenas respostas, buscava comunhão. Ele não orava para mudar a vontade de Deus, mas para se alinhar a ela. Por isso, quando o decreto proibiu a oração, ele não hesitou. Ele sabia que era melhor morrer orando do que viver negando. A fé dele não era negociável, porque sua lealdade estava firmada no eterno. Curta este vídeo se você acredita que a fé verdadeira permanece mesmo quando o preço é alto. Daniel também foi um homem que viveu no equilíbrio entre sabedoria e poder espiritual. Ele não se isolou do mundo, mas também não se conformou com ele. Deus o colocou em posição de influência não para se corromper, mas para ser uma voz profética. Ele era consultado pelos reis, mas suas respostas sempre apontavam para o céu. Sua sabedoria vinha da oração, não da ambição. O segredo do sucesso de Daniel é que ele servia ao rei da terra, mas respondia ao rei do céu. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus te chamou para influenciar sem se contaminar. Mesmo sendo cativo, Daniel nunca teve mentalidade de escravo. Ele não se via como vítima, mas como instrumento. Sua perspectiva transformava tudo ao seu redor. Enquanto outros viam prisão, ele via propósito. Ele entendia que não estava onde queria estar, mas estava exatamente onde Deus precisava que ele estivesse. Essa consciência fez dele útil em qualquer ambiente. Curta este vídeo se você acredita que Deus te posicionou onde você está por um propósito maior. A grandeza de Daniel não estava apenas no que ele fazia, mas em quem ele era quando ninguém via. Ele foi fiel no secreto antes de ser exaltado em público. Ele não buscava palco, buscava presença. O que ele vivia no quarto se manifestava no palácio. E é por isso que Deus o usou de maneira tão poderosa. A fidelidade privada é a semente dos milagres públicos. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus recompensa o que é feito em silêncio. O testemunho de Daniel é um lembrete de que a fé verdadeira não se mede pelos milagres que vemos, mas pela obediência que mantemos. Ele não era perfeito, mas era íntegro. Em um mundo onde tudo muda, ele permaneceu firme. Essa constância fez dele um exemplo eterno. Mesmo depois de séculos, seu nome ainda é sinônimo de sabedoria e coragem espiritual. Curta este vídeo se você acredita que ser fiel a Deus é a maior herança que alguém pode deixar. E o mais poderoso é que Daniel terminou sua vida em paz. Ele viu impérios ruírem, reis caírem e decretos mudarem, mas o Deus que o sustentou nunca mudou. Sua jornada prova que nenhuma circunstância pode apagar o brilho de quem carrega a luz do céu. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda exalta os que decidem permanecer fiéis, mesmo quando tudo parece contrário. Daniel viveu uma vida de provações e exílios, mas em cada fase ele demonstrou que a fé não depende de onde se está, mas de quem se é. Desde sua juventude ele compreendeu que servir a Deus não era algo que se fazia apenas no templo, mas na mente e no coração. Por isso, mesmo longe de Jerusalém, em uma terra pagã, entre reis arrogantes e leis injustas, ele não esqueceu quem era nem a quem pertencia. Ele foi um estranho em uma cultura que adorava ídolos, mas a diferença dele não estava nas roupas ou nos costumes, e sim no coração. Ele não se curvava a deuses de pedra, porque conhecia o Deus vivo que fala e age. Curta este vídeo se você acredita que a verdadeira fé não depende do ambiente, mas da intimidade com Deus. Daniel foi um homem de influência, mas nunca se perdeu no poder. Ele foi o braço direito de reis, um homem respeitado e admirado, e mesmo assim permaneceu servo. Enquanto os grandes se vangloriavam de conquistas terrenas, Daniel se alegrava nas vitórias espirituais. Ele sabia que o poder humano é passageiro, mas a comunhão com Deus é eterna. Em cada interpretação, em cada sonho revelado, em cada decisão difícil, ele sempre começava com o mesmo princípio: buscar o céu antes de agir na terra. Essa dependência o tornava invencível. Inscreva-se no canal se você acredita que a dependência de Deus é o maior sinal de força. O testemunho de Daniel nos lembra que o poder de Deus se manifesta de forma mais clara nas situações impossíveis. O mesmo homem que interpretou sonhos também foi lançado em uma cova. Isso mostra que servir a Deus não nos livra das provações,
mas nos sustenta dentro delas. Ele sabia que o Deus que permitia a prova também controlava o resultado. E é por isso que ele não se desesperou diante da morte. Daniel não lutou para escapar, ele descansou para confiar. Essa paz interior é o maior milagre que um ser humano pode experimentar. Curta este vídeo se você acredita que Deus pode te dar paz mesmo no meio da tempestade. Enquanto o mundo o via como um prisioneiro, Deus o via como um profeta. As circunstâncias não definiram sua identidade, o propósito sim. Daniel não precisava estar em Jerusalém para viver o chamado. Ele era o templo vivo de Deus em Babilônia. Isso é o que a fé faz. Transforma qualquer lugar em altar. Quando as pessoas diziam que ele era cativo, o céu dizia que ele era escolhido. E é isso que Deus faz até hoje. Transforma o que parece derrota em cenário de revelação. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus pode usar até o teu cativeiro para te exaltar. Daniel também nos ensina sobre o poder da integridade. Ele não era apenas espiritual, era ético. Servia ao rei com excelência, mas jamais negociava seus valores. Ele mostrava que é possível ser honesto em meio à corrupção e ser luz em meio às trevas. Quando o rei procurou falhas nele, nada encontrou. Esse é o poder de quem vive em verdade. O inimigo pode tentar, mas não tem do que acusar. Curta este vídeo se você acredita que a integridade ainda é o maior testemunho que um servo de Deus pode ter. Sua vida também é um retrato da constância. Daniel orou todos os dias, mesmo quando estava velho, mesmo quando estava cansado, mesmo quando o decreto proibia. Ele entendeu que o segredo da força espiritual é a disciplina. Ele não orava porque sentia vontade, orava porque sabia que precisava. E por isso, Deus o fortalecia diariamente. Essa disciplina fez dele uma fortaleza espiritual em um mundo de instabilidade. Inscreva-se no canal se você acredita que a constância na presença de Deus é o segredo para permanecer firme. O que mais impressiona é que Daniel viveu no meio do sistema, mas nunca foi parte dele. Ele se adaptou sem se contaminar. Isso mostra que não precisamos fugir do mundo para viver a fé, mas precisamos estar no mundo sem que o mundo viva em nós. Ele trabalhava para reis pagãos, mas servia ao Rei Eterno. Essa dualidade é o desafio de todos os que seguem a Deus, e Daniel a venceu com sabedoria e pureza. Curta este vídeo se você acredita que é possível viver em um mundo corrupto sem perder a santidade. A grandeza de Daniel foi moldada na solidão. Ele não tinha multidões ao seu lado, nem aplausos, nem reconhecimento. Muitas vezes, era o único a permanecer fiel. Mas Deus usa a solidão para criar intimidade. Foi sozinho que ele viu anjos. Foi sozinho que interpretou sonhos. Foi sozinho que enfrentou a cova. A solidão não o enfraqueceu, o tornou íntimo. Ele provou que o silêncio é o idioma do céu para os corações que esperam. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus fala no silêncio dos que confiam. O propósito de Daniel era maior do que ele mesmo. Suas visões atravessaram séculos e ainda hoje falam conosco. Ele viu reinos surgirem e caírem e entendeu que o domínio humano é passageiro. Por isso, sua fé nunca esteve em impérios, mas no Deus que governa sobre todos eles. Daniel viveu o suficiente para ver reis mudarem, mas nunca viu Deus falhar. Curta este vídeo se você acredita que o reino de Deus é o único que nunca acaba. E a lição mais poderosa que sua vida nos deixa é que Deus nunca abandona quem permanece fiel. Daniel começou como cativo e terminou como conselheiro de reis, mostrando que o favor de Deus não é limitado por posição, status ou poder humano. Quem é fiel no secreto, Deus exalta no tempo certo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. O mesmo Deus que livrou Daniel da cova ainda está cuidando de quem escolhe confiar nele até o fim. Daniel nos mostra que o maior milagre não está apenas em sobreviver a leões, mas em permanecer fiel em um mundo que tenta te transformar todos os dias. Ele viveu cercado de tentações, luxo, idolatria e poder, mas nunca deixou que nada disso o afastasse de Deus. Enquanto o Império Babilônico construía deuses de ouro, Daniel cultivava um coração de adoração verdadeira. Ele não servia a Deus apenas quando era conveniente. Ele o servia porque sabia quem ele era.
Essa fidelidade inabalável fez dele um exemplo eterno de coragem espiritual. Curta este vídeo se você acredita que fidelidade é o maior testemunho de fé. A vida de Daniel é marcada por uma frase que define seu caráter. Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Daniel 1:8. Isso significa que antes da tentação chegar, ele já havia decidido ser fiel. Ele não esperava as circunstâncias para escolher. Sua decisão era permanente. Essa é a diferença entre quem cai e quem permanece. Daniel não precisava que os outros estivessem ao lado dele. Sua firmeza vinha da convicção. Mesmo quando ninguém o apoiava, ele continuava sendo o mesmo. Inscreva-se no canal se você acredita que o coração decidido a obedecer a Deus é mais forte que qualquer pressão do mundo. A jornada de Daniel também revela o poder da oração como alicerce da fé. Ele não orava por costume, orava por necessidade. Era a oração que o mantinha lúcido quando tudo ao redor era confuso. Quando o rei buscava respostas em adivinhos, Daniel buscava no céu. Quando o decreto proibiu a oração, ele não hesitou. Abriu as janelas e orou. Porque quem conhece o poder da comunhão com Deus entende que orar é mais vital do que respirar. Curta este vídeo se você acredita que a oração é a chave que abre portas até dentro da cova. Daniel foi um homem de fé ativa e sabedoria equilibrada. Ele sabia esperar o tempo certo de Deus, sem se desesperar. Quando o rei exigiu que alguém interpretasse seu sonho, ele pediu tempo. Tempo para orar. Tempo para ouvir. Tempo para depender do céu. E quando a revelação veio, ele não se gloriou. Ele exaltou a Deus diante de todos. Em Daniel 2:28, ele declarou: há um Deus no céu que revela os mistérios. Essa humildade fez dele não apenas um sábio, mas um instrumento. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus ainda revela mistérios aos que o buscam com humildade. Em cada império, Daniel manteve sua identidade. Serviu a Nabucodonosor, a Dário e a Ciro, mas nunca serviu ao pecado. Isso mostra que o servo de Deus não é moldado pelo ambiente, mas pelo propósito. Ele sabia que não precisava estar em Jerusalém para viver o chamado. Bastava manter o coração voltado para Deus. Ele viveu em uma terra de ídolos, mas jamais os adorou. Sua fidelidade foi uma luz que atravessou reinos e séculos. Curta este vídeo se você acredita que o verdadeiro altar de Deus é o coração do fiel. O segredo do sucesso espiritual de Daniel era a constância. Ele não era fiel em um dia e fraco no outro. Era o mesmo Daniel na vitória e na perseguição, no palácio e na cova. Essa constância o tornou confiável diante de Deus e dos homens. Quando o rei precisava de alguém íntegro, ele pensava em Daniel. Quando o céu precisava de alguém para revelar segredos, chamava Daniel. Isso nos ensina que a fidelidade no pequeno é o que nos prepara para o extraordinário. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus recompensa quem permanece firme, mesmo quando ninguém está olhando. Mas Daniel também viveu períodos de profunda angústia espiritual. As visões que Deus lhe deu sobre o futuro o fizeram chorar e jejuar por dias. Ele via o destino de povos e reinos e intercedia por misericórdia. Ele não buscava revelações para curiosidade, mas para interceder. Isso mostra que o verdadeiro profeta não busca destaque, busca consolo para os outros. Daniel não queria saber mais, queria orar mais. Ele sabia que o conhecimento sem compaixão é vazio. Curta este vídeo se você acredita que o conhecimento verdadeiro nasce da oração. Nas suas visões, Daniel viu que reinos humanos cairiam, mas o reino de Deus jamais teria fim. Ele viu o Filho do Homem recebendo autoridade eterna e entendeu que, no fim, o bem triunfaria sobre o mal. Isso foi o que o sustentou até o fim de sua vida, a certeza de que Deus ainda reina, mesmo quando o mundo parece fora de controle. Daniel 7,14 diz: o seu domínio é eterno e o seu reino jamais será destruído. Essa promessa é o alicerce da esperança. Inscreva-se no canal se você acredita que o reino de Deus continua governando, mesmo que os olhos não vejam. Daniel foi um homem de fé silenciosa, mas com impacto eterno. Ele não precisou de multidões, de púlpitos, nem de aplausos. Bastou-lhe a presença de Deus.
Sua oração em silêncio moveu impérios. Sua fidelidade no escuro revelou o poder da luz. E sua constância em tempos difíceis nos ensina que o verdadeiro milagre não é ser livrado da cova, mas sair dela ainda crendo. Curta este vídeo se você acredita que a fé é mais forte que o medo. E o legado de Daniel permanece como um convite. Mantenha-se fiel. Mesmo quando o decreto for contrário, ore. Mesmo quando o mundo te pressionar, permaneça. Mesmo quando parecer que Deus está em silêncio, continue. Porque no tempo certo, Ele fala, age e te exalta. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar. O mesmo Deus que guardou Daniel na cova, ainda guarda os fiéis no meio das provações de hoje. Daniel se tornou o símbolo vivo do que significa caminhar com Deus em um mundo que tenta apagar a fé. Ele não foi conhecido por seus discursos, mas por sua constância. Sua história prova que um homem que ora pode mudar o destino de impérios, porque quando alguém se ajoelha diante de Deus, nenhum poder humano pode derrubá-lo. Daniel vivia cercado por reis, mas só obedecia ao Rei dos Reis. Ele mostrou que é possível estar dentro de um sistema sem se submeter ao pecado. O segredo de sua força era simples. Ele conhecia o caráter de Deus. Ele sabia que Deus não falha, e por isso não temia nada. Curta este vídeo se você acredita que a confiança em Deus é a verdadeira coragem. O mais impressionante é que Daniel nunca buscou posição. Ele não queria ser o mais importante no palácio. Queria ser o mais obediente no céu. Por isso Deus o colocou em lugares que ele nunca pediu. Enquanto outros buscavam reconhecimento, ele buscava comunhão. E quem busca a presença de Deus, atrai a atenção de reis. Sua influência não vinha de estratégia humana, mas do Espírito de Deus sobre ele. Em Daniel 6:3, lemos que nele havia um espírito excelente. Isso é o que distingue o homem de Deus. Não é o talento, é o espírito. Inscreva-se no canal se você acredita que a presença de Deus é o que te faz diferente no meio da multidão. Daniel enfrentou perseguições e injustiças, mas nunca retaliou. Ele não tentava se justificar, apenas permanecia fiel. Quando conspiraram contra ele, Deus o defendeu. Quando tentaram silenciá-lo, o céu falou por ele. Isso prova que a melhor defesa de um justo é a pureza. A integridade de Daniel fechou a boca dos leões antes mesmo que Deus o fizesse fisicamente. A santidade é uma armadura invisível. Curta este vídeo se você acredita que Deus defende quem anda em retidão. Em um tempo onde todos se vendiam por poder, Daniel se tornou inegociável. Ele sabia que a fé verdadeira não tem preço. Quando os decretos da Babilônia exigiam que ele negasse a Deus, ele escolheu a oração em vez da segurança. Essa decisão não foi emocional, foi espiritual. Daniel entendeu que preferia morrer fiel do que viver em desobediência. Ele sabia que o corpo podia ser preso, mas o espírito jamais seria escravizado. Inscreva-se no canal se você acredita que a obediência vale mais que qualquer posição. A força de Daniel vinha de um coração alinhado com o propósito. Ele não servia para ser abençoado, mas para cumprir a vontade de Deus. Ele entendeu que ser usado por Deus é um privilégio, não uma troca. Por isso, quando o rei o elogiava, ele devolvia toda a glória ao céu. Ele nunca aceitou ser adorado, porque sabia que toda a glória pertence a Deus. Essa humildade fez dele um canal limpo para a manifestação do sobrenatural. Curta este vídeo se você acredita que o poder de Deus flui através dos humildes. A fidelidade de Daniel também nos ensina que milagres não acontecem por acaso, mas por relacionamento. O anjo não foi enviado à cova dos leões porque Daniel gritou mais alto, mas porque ele já era íntimo do céu. A proteção foi consequência da comunhão. Quando o perigo chegou, o céu já conhecia o endereço da oração dele. É por isso que a presença de Deus não é uma emoção, é uma habitação. Inscreva-se no canal se você acredita que quem vive na presença de Deus nunca está desprotegido. Daniel também foi o homem das revelações profundas, mas nunca deixou que isso o tornasse arrogante. Ele sabia que o conhecimento sem submissão se torna vaidade. Quando Deus lhe mostrava visões sobre reinos e tempos futuros, ele não se exaltava.
Ele se quebrantava, chorava, jejuava, buscava entender o propósito daquilo. Ele carregava segredos eternos, mas seu coração permanecia simples. Isso mostra que Deus revela grandes coisas a quem tem um coração pequeno diante dele. Curta este vídeo se você acredita que a humildade é o portal das revelações divinas. O tempo passou, reis morreram, impérios ruíram, mas Daniel permaneceu. Ele era o mesmo homem, com o mesmo caráter, com a mesma fé. Quando jovem, recusou a comida do rei. Quando velho, continuava orando 3 vezes ao dia. Essa constância é o que faz um homem ser lembrado pelo céu. Ele nunca foi movido pelo momento, mas pelo propósito. O tempo não o envelheceu espiritualmente, apenas o tornou mais sábio. Inscreva-se no canal se você acredita que o tempo só fortalece quem vive em comunhão com Deus. O mais belo na vida de Daniel é que ele foi fiel até o fim, mesmo sem ver todas as promessas se cumprirem. Ele morreu longe da sua terra, mas perto do coração de Deus. Isso nos ensina que nem sempre veremos os frutos da nossa fidelidade nesta vida. Mas Deus não se esquece de quem permanece fiel. Ele escreve a história com mãos eternas, e cada ato de obediência se torna parte de um plano maior. Curta este vídeo se você acredita que Deus nunca se esquece dos fiéis. A vida de Daniel termina como uma profecia viva. O reino de Deus sempre vence. Ele começou como cativo e terminou como voz profética para reis. Ele foi levado da sua terra, mas nunca perdeu o céu. E essa é a mensagem que ecoa até hoje. O mundo pode mudar, mas quem confia no Senhor permanece. Compartilhe este vídeo com alguém que está cansado e diga: seja fiel. O mesmo Deus que esteve com Daniel também está com você. Daniel nos ensina que o verdadeiro poder está na permanência, não na aparência. Enquanto os reis construíam impérios e buscavam glória, ele construía uma vida de oração. Quando todos se curvavam diante da pressão, Daniel permanecia de pé, porque o seu joelho já estava dobrado diante de Deus. Essa é a essência da fé, estar pronto para enfrentar o que o mundo oferece, sem perder quem você é no processo. Ele sabia que o trono terreno é passageiro, mas o trono de Deus é eterno. Curta este vídeo se você acredita que permanecer fiel é o maior ato de coragem. Daniel tinha consciência de que cada decisão espiritual é uma semente plantada na eternidade. Quando recusou a comida do rei, não foi apenas uma escolha alimentar, foi uma decisão de pureza. Ele sabia que aquilo representava mais do que o corpo. Era um teste para o coração. O diabo sempre tentará contaminar o santo com pequenas concessões, mas Daniel se manteve firme. Ele compreendeu que o caminho da santidade é estreito, mas leva à presença de Deus. Inscreva-se no canal se você acredita que quem se mantém puro atrai o favor do céu. A presença de Deus na vida de Daniel era tão real que os reis sabiam que havia algo diferente nele. Ele não precisava se promover. Sua luz falava por ele. E isso é algo que o mundo ainda reconhece. Quando o Espírito Santo habita em alguém, até os poderosos percebem. O rei Dário declarou: o Deus de Daniel é o Deus vivo, que permanece para sempre. Daniel 6:26. A fidelidade de um homem fez até um rei pagão reconhecer a glória de Deus. Curta este vídeo se você acredita que Deus pode usar a sua vida para revelar quem Ele é. Daniel nos mostra também que a verdadeira fé não é cega, é convicta. Ele não ignorava o perigo, mas olhava para algo maior do que ele. Quando soube que seria lançado na cova, não entrou em desespero, entrou em oração. Ele não orava para fugir da cova, orava para continuar crendo dentro dela. Essa fé madura é o que move o sobrenatural. E quando Deus enviou o anjo para fechar a boca dos leões, Daniel entendeu que o poder divino não elimina o perigo, mas neutraliza seu efeito. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus ainda fecha bocas de leões nos dias de hoje. Mesmo depois do livramento, Daniel não buscou reconhecimento. Ele não fez discursos, não pediu recompensas, não se exaltou. Ele apenas continuou servindo. Porque quem conhece Deus não busca palco, busca presença. Ele sabia que o mesmo Deus que o livrou da cova também o sustentaria em silêncio. Essa humildade é o que mantém o favor sobre a vida de um homem. Deus confia grandes mistérios a quem não quer glória própria.
Curta este vídeo se você acredita que servir em silêncio é mais poderoso do que ser aplaudido em público. Daniel também entendeu que a fé verdadeira não é apenas resistir ao mal, mas permanecer bom no meio do mal. Ele não deixou que a dor o tornasse amargo, nem que a injustiça o tornasse vingativo. Enquanto muitos se perdiam tentando se defender, ele se mantinha em paz. Ele sabia que Deus não precisa de ajuda para ser justo. Isso o libertou da necessidade de provar algo para os homens. O fiel não se defende, confia. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus luta as batalhas daqueles que confiam nele. O tempo em que Daniel viveu foi de idolatria, corrupção e injustiça. Mas sua vida provou que é possível ser íntegro, mesmo quando tudo ao redor está em ruínas. Ele foi a voz da esperança em uma geração confusa. E essa é a missão de todo aquele que crê, ser luz onde há escuridão. Daniel não foi escolhido por acaso, foi escolhido porque era fiel no pouco. Deus sempre levanta quem decide permanecer quando todos desistem. Curta este vídeo se você acredita que Deus te chamou para ser luz no meio das trevas. O poder de Daniel não estava em seus dons, mas em sua entrega. Ele não dependia da força humana, mas da unção divina. Quando os sábios da Babilônia falharam, Daniel foi lembrado, porque o Espírito de Deus ainda habitava nele. Isso mostra que os dons humanos têm prazo, mas a presença de Deus é eterna. O segredo do servo é permanecer cheio do Espírito. Inscreva-se no canal se você acredita que a presença de Deus é o verdadeiro diferencial na vida de alguém. Daniel nos lembra que a obediência é o caminho mais curto para o milagre. Quando ele se prostrou diante de Deus, o céu se moveu por ele. Quando ele jejuou, as portas do invisível se abriram. Quando ele orou, anjos foram enviados em seu favor. Isso mostra que o poder espiritual não está no grito, mas na comunhão. Cada ato de fé gera movimento no mundo espiritual. Curta este vídeo se você acredita que a oração move o céu e muda a terra. Por fim, Daniel nos deixa uma mensagem eterna. Deus nunca abandona quem permanece fiel. Mesmo quando o silêncio parece longo, Ele está agindo. Mesmo quando a injustiça parece vencer, Ele está escrevendo o desfecho. Daniel viveu para provar que a fidelidade é mais forte que o medo, mais poderosa que o decreto e mais duradoura que qualquer império. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ser lembrado de que Deus ainda honra os fiéis que permanecem firmes, mesmo quando o mundo desmorona ao redor. Daniel foi um homem que compreendeu o valor do segredo espiritual. Ele sabia que antes de Deus agir em público, ele trabalha em silêncio. Sua força não vinha do que ele mostrava, mas do que ele cultivava quando ninguém via. Ele foi fiel nas pequenas coisas, e é por isso que Deus o confiou com grandes responsabilidades. Essa é a essência da vida espiritual. Não se trata do que as pessoas aplaudem, mas do que o céu aprova. Daniel não buscava reconhecimento humano, buscava intimidade divina. Ele entendia que a maior recompensa é sentir a presença de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Curta este vídeo se você acredita que o maior tesouro da fé é a presença de Deus. A oração de Daniel era tão constante que o inimigo tentou justamente interrompê-la. Mas quando decretaram que ninguém poderia orar, ele abriu as janelas em direção a Jerusalém e continuou. Ele preferiu enfrentar leões do que negar sua comunhão. Isso revela uma fé que não depende das circunstâncias. Daniel sabia que, se Deus o salvasse, ele era bom, e se não o salvasse, continuaria sendo bom. Essa confiança é o ápice da maturidade espiritual. Ele não servia a Deus pelo livramento, servia porque o amava. Inscreva-se no canal se você acredita que a fé verdadeira continua mesmo quando o milagre ainda não chegou. Daniel também é o exemplo do poder da pureza. Em um mundo que tenta corromper, ele escolheu permanecer limpo. Quando todos se alimentavam da mesa do rei, ele se abstinha, porque entendia que não se tratava apenas de comida, mas de aliança. Ele sabia que aceitar aquilo era se submeter espiritualmente à cultura da Babilônia. E por isso ele se manteve firme, mesmo que isso o tornasse diferente. Essa pureza o fez crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Curta este vídeo
se você acredita que a santidade ainda é o caminho para o favor de Deus. O relacionamento de Daniel com o céu era tão profundo que os anjos o chamavam de homem muito amado. Isso revela a intimidade que ele tinha com o Pai. Ele não buscava apenas respostas, buscava comunhão. Sua oração não era para pedir, era para se conectar. E cada vez que ele se humilhava, o céu se movia. O anjo disse: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te, foram ouvidas as tuas palavras. Daniel 10:12. Essa é a prova de que Deus ouve antes mesmo que a resposta chegue. Inscreva-se no canal se você acredita que Deus já ouviu as tuas orações. Daniel também foi um homem de visão. Ele via além do presente. Quando interpretava sonhos, ele não via apenas símbolos. Via a soberania divina por trás deles. Ele compreendia que o futuro do mundo estava nas mãos do Criador. Por isso, nunca temeu reis nem decretos. Ele sabia que nenhum poder humano pode interromper os planos de Deus. Sua visão espiritual o manteve calmo em tempos de caos. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda governa sobre todas as coisas. O tempo que Daniel passou na Babilônia foi longo, mas nunca o contaminou. Ele permaneceu fiel até o fim, mesmo vendo gerações mudarem. Essa fidelidade é o que o tornou eterno. Enquanto impérios caíam, ele continuava de pé. Isso mostra que quem é guiado pelo Espírito não depende da estabilidade do mundo, mas da fidelidade de Deus. Mesmo exilado, Daniel tinha liberdade interior, porque o verdadeiro cativeiro não é o físico, é o espiritual, e ele nunca foi escravo do pecado. Inscreva-se no canal se você acredita que é possível permanecer livre mesmo em meio às pressões da vida. Daniel enfrentou tramas políticas, falsos amigos e decretos injustos, mas nunca revidou. Ele sabia que quem vive pela espada cai por ela, mas quem vive pela fé permanece. Sua calma desarmava os inimigos. Enquanto eles gritavam, ele orava. Enquanto tramavam, ele esperava. E é isso que o torna diferente. Ele sabia que a justiça de Deus sempre vence a pressa dos homens. Curta este vídeo se você acredita que a paciência é uma das armas dos justos. Deus honrou Daniel diante de todos porque ele o honrou no secreto. Quando o lançaram na cova, parecia o fim, mas era apenas o começo de uma revelação maior. O livramento não foi apenas para ele, foi para que todos vissem que o Deus de Daniel é o Deus vivo. Depois do milagre, até o rei se curvou e declarou: ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Daniel 6:27. Isso mostra que a fidelidade de um servo pode levar uma nação a reconhecer Deus. Inscreva-se no canal se você acredita que sua fé pode inspirar outros a conhecerem o Senhor. Mesmo depois do livramento, Daniel não se acomodou. Ele continuou buscando, continuou orando, continuou servindo. Isso prova que o verdadeiro servo não busca apenas experiências, busca relacionamento. Ele não queria apenas o toque de Deus, queria caminhar com Ele todos os dias. Sua vida foi uma jornada constante de fé, marcada pela perseverança e pela esperança. Curta este vídeo se você acredita que quem permanece em Deus nunca se esgota. E a grande mensagem de Daniel é esta: Deus continua sendo Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Ele ainda salva, ainda livra, ainda restaura. A história de Daniel é a história da fidelidade recompensada, da coragem inabalável e da fé que transforma destinos. Compartilhe este vídeo com alguém que está passando pela cova dos leões e diga: o Deus que guardou Daniel é o mesmo que vai te guardar hoje. Daniel viveu uma vida de obediência em meio à oposição, e é isso que o torna tão inspirador. Ele foi levado para uma terra estrangeira, perdeu sua liberdade, seus costumes e sua nação, mas nunca perdeu sua fé. Babilônia podia mudar o seu nome, mas não o seu coração. E essa é uma das lições mais poderosas de sua história. O inimigo pode tentar mudar o ambiente, mas não pode tocar em quem é firmado em Deus. Mesmo quando tudo parecia controlado por reis humanos, Daniel sabia que o verdadeiro rei ainda governava. Curta este vídeo se você acredita que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece fora de lugar. A fidelidade de Daniel foi construída na rotina. Ele orava 3 vezes ao dia, todos os dias, sem interrupção,
sem depender de sentimentos ou de circunstâncias. Essa constância é o que forma guerreiros espirituais. Muitos oram quando estão em crise, mas Daniel orava mesmo quando estava em paz. Ele entendia que a oração não era apenas um pedido, era um relacionamento. Por isso, quando o decreto proibiu, ele não precisou decidir o que fazer. Ele já tinha o hábito de obedecer a Deus. Essa disciplina o protegeu da instabilidade emocional e espiritual. Inscreva-se no canal se você acredita que a constância é a base da vitória espiritual. Mesmo cercado de sabedoria humana, Daniel nunca se deixou seduzir pelo conhecimento que afasta da fé. Ele aprendeu a servir em um império cheio de poder, mas sabia que o poder humano é frágil diante da vontade de Deus. Quando o rei se exaltou e acreditou ser um Deus, Daniel foi o instrumento de correção, mostrando que o orgulho precede a queda. A sabedoria dele vinha do alto, e é por isso que ele não se confundia. Curta este vídeo se você acredita que a verdadeira sabedoria é reconhecer a soberania de Deus. Daniel foi colocado em posições de honra, mas nunca usou o poder para si. Ele não se aproveitou de sua influência para construir fama, mas para interceder por seu povo. Em suas orações, ele dizia: "Ah, Senhor, a ti pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto." Daniel 9:7. Ele se colocava junto aos culpados, mesmo sendo inocente. Isso mostra a humildade de um coração que carrega o peso da intercessão. Daniel não buscava bênçãos, buscava restauração. Inscreva-se no canal se você acredita que o verdadeiro servo ora pelo povo antes de orar por si. O mais marcante em Daniel é que ele nunca duvidou da presença de Deus, mesmo quando não via sinais visíveis. Ele sabia que o silêncio de Deus não era ausência, era preparação. Enquanto o céu se movia, ele esperava. Essa confiança o fez atravessar o tempo sem se perder. Ele não precisava de respostas para continuar orando. Essa fé sólida é o que o fez permanecer quando todos desmoronavam. Curta este vídeo se você acredita que Deus ainda está agindo, mesmo quando parece estar em silêncio. Daniel também provou que o caráter é mais forte que qualquer decreto. Ele não desobedeceu ao rei por rebeldia, mas por convicção. A obediência a Deus vinha antes da obediência aos homens. Ele sabia que o verdadeiro servo é aquele que permanece fiel mesmo sob pressão. E por isso, mesmo quando o jogaram na cova dos leões, sua fé não vacilou. Ele sabia que não precisava se defender. O próprio Deus o justificaria. Inscreva-se no canal se você acredita que a obediência é o caminho para o livramento. O anjo que foi enviado para livrar Daniel não chegou porque ele gritou, mas porque ele orou. Isso mostra que a resposta do céu não depende da força da voz, mas da sinceridade do coração. Deus se move por fé, não por desespero. E Daniel foi encontrado fiel. O livramento foi apenas uma consequência daquilo que ele já vivia em secreto. Essa é a essência da fé. Não agir para ser visto, mas ser visto porque agiu corretamente. Curta este vídeo se você acredita que o céu se move por causa da tua fidelidade. Quando Daniel saiu da cova, o rei reconheceu que o Deus dele era o Deus verdadeiro. Isso significa que a sua prova não era apenas sobre você, mas sobre quem Deus quer revelar ao mundo através da sua história. Cada cova, cada leão, cada decreto é uma oportunidade para o nome do Senhor ser exaltado. Daniel entendeu que o propósito era maior do que o sofrimento. E por isso, nunca murmurou, apenas confiou. Inscreva-se no canal se você acredita que até as tuas lutas têm um propósito divino. Com o passar dos anos, Daniel viu o que muitos não viram: a queda dos impérios, a mudança dos reis, mas a fidelidade de Deus permanecendo intacta. Ele entendeu que o tempo não enfraquece as promessas, apenas amadurece os resultados. Essa é a paciência que poucos têm. Continuar crendo mesmo quando tudo muda ao redor. Daniel sabia que quem espera em Deus nunca espera em vão. Curta este vídeo se você acredita que o tempo de Deus é sempre perfeito. E o que torna a história de Daniel tão poderosa é que ela não termina em glória humana, mas em glória celestial. Ele viveu, serviu, sofreu e permaneceu. E quando partiu, deixou um legado que ecoa até hoje. Os que forem sábios resplandecerão como o brilho do firmamento. Daniel 12:3.
Sua vida é a prova de que a fidelidade não é em vão. Ela transforma gerações. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a fé de Daniel ainda inspira os que escolhem permanecer firmes até o fim.